Hoje nós, então, comemoramos a ceia do Senhor, a missa do lava-pés, mais conhecida. E é muito interessante que a Igreja, na sua sabedoria, coloca esta missa que em si, a missa já diz tudo. O ato de lavar os pés, um ato que resume todo o Evangelho. Nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam a última ceia como Jesus tomando pão, dando pão, partindo, quase como o relato que depois o apóstolo Paulo escreveu, que nós lemos hoje na segunda leitura. Já João, que é um evangelho tardio, que foi escrito por volta dos anos 90, ele já conhecia todos esses outros três evangelhos. E João não tinha necessidade de escrever novamente um novo relato, como fizeram os outros evangelistas, baseado no evangelho de Marcos. Mas ele faz como se fosse um retiro, uma catequese sobre o que é a Eucaristia, o que é a Santa Ceia. E ele pega todo esse mistério de entrega do Senhor que dá a vida, antecipa a sua entrega, se dando aos seus, e ele coloca a cena do lava-pés. E João, ele coloca muito solenemente no Evangelho, ele inicia dizendo, era antes da festa da Páscoa, ele já coloca um dado histórico, antes da festa da Páscoa dos judeus. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os que eram seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. João diz que Jesus sabia que era chegado o momento, a sua hora. E a hora no Evangelho de João, toda vez que Jesus falava antes, ainda não chegou a minha hora. Até para eles se revelarem nas suas manifestações, como Messias. Mas quando é o momento da hora, o momento da entrega, quando ele vai revelar realmente aquilo que ele é, antecipando essa entrega, ele diz, é chegada a minha hora. Com plena consciência, com plena liberdade daquilo que ele estava fazendo. Porque muitas vezes a gente olha, há aquele olhar de dizer assim, não, Jesus praticamente ele foi forçado a carregar a cruz. Vendo toda a situação, e é pelo contrário. Jesus ele assumiu isto que estava acontecendo com total despojamento e liberdade, por amor. E diz que ele amou tanto que deu a sua vida. E diz aqui no Evangelho, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mas no Evangelho em grego não é amou até o fim. Se usa uma palavra, telos, que significa ele amou em extremo. Porque não tinha mais como Deus mostrar o quanto ele amava aqueles que estavam com ele. O quanto ele amava aqueles discípulos, o quanto ele nos amava. Então ele deu o seu amor em extremo. A tal extremo que nenhum homem podia dar com esta liberdade, com esta consciência, com esta doação. Como ele a deu. Ele deu, amou em extremo. E o evangelista vai relatando que durante a ceia, o diabo entrou no coração de Judas. E nos outros evangelhos, nos sinóticos, Jesus disse para Judas, vai e faça o que deve fazer. E Judas, que estava ali também, ele se fecha para receber esse amor do Senhor. Mas o Senhor não se fecha para amar. E continua amando a todos. Até que chega um certo momento, onde Jesus estando com eles, Jesus, ele se levanta, decidido daquilo que ele estava para fazer. Ele depõe o seu manto, diz no Evangelho,
E aqui é interessante uma chave bíblica que diz que naquele momento, diz um teólogo, Monsenhor Ravasi, um biblicista, que em grego ele dizia, esse teólogo, não, Jesus não depôs o seu manto, mas em grego é no plural, Jesus depôs as suas vestes. Para dar o sentido que Jesus naquele momento despondo as suas vestes, ele ficou nu diante do homem. Ou seja, apareceu tudo aquilo que ele era, todo o amor que ele tinha, para aqueles homens que estavam com ele, que iriam fugir e iriam traí-lo. Ele ficou nu. O Senhor, que é puro amor, ficou nu, se revelou totalmente àqueles homens. No Antigo Testamento, o homem no pecado se vê nu. Agora é o próprio Senhor que se coloca nu diante do homem para amá-lo, para dar este amor. Depõe as vestes, amarra na sua cintura o avental, como um sinal de serviço, e se coloca aos pés daqueles discípulos. E essa atitude de colocar aos pés é uma atitude bíblica, típica do Antigo Testamento, onde só o servo, só duas pessoas que se colocam aos pés dos outros, o servo, ou o filho para o pai, ou a mulher para o esposo. O servo como um sinal de serviço, de tirar as sandálias do seu patrão e de lavar os pés dele. A mulher como um sinal de intimidade, de amor, de acariciar os pés do esposo. Eu me lembro quantas vezes que eu não vi minha mãe, quando meu pai chegava cansado do trabalho, ele sentava na sala e minha mãe tirava o sapato, e minha mãe até massageava o pé dele com creme. Um sinal de amor. E quantas vezes minha mãe fez isso comigo, eu também fiz com meu pai. Do filho para o pai, da mãe para o filho, um sinal de amor.